Comecei. Abre aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu queria compartilhar com você. O tema dessa noite é uma igreja saudável, a volta de Cristo, ou nos tempos da volta de Cristo, do jeito que você quiser chamar, é volta de Cristo. E eu fiquei pensando sobre a igreja saudável, que essa é uma igreja saudável na volta de Cristo, ou o que o Senhor Jesus espera de uma igreja na volta de Cristo, na volta dele mesmo. Então, pensando nisso, e a Bíblia é cheia dessas dicas. Hoje a juventude, aí a turma mais nova, chama isso de spoiler, né? Do spoiler do filme. Para os mais antigos aqui, de cabeça branca, não sabe e não conhece inglês, como eu também não conheço, e aí tem que pesquisar ou alguém te contar. E eu falei, o que é esse negócio que vocês estão o spoiler do filme tá, spoiler é o quê? O que vai acontecer o final do filme, antes da pessoa ver. Eu falei, então, o que significa essa palavra? É o spoiler. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E na Bíblia você vai perceber que tem vários spoilers de Deus. E um deles está aqui registrado. O maior registrado, num conjunto só de texto, está aqui, Mateus 24 e Mateus 25, porque os discípulos fazem uma pergunta, quando saem do templo, estão maravilhados com aquele templo, e então a beleza da construção, da excelência, das pedras preciosas, do ouro ali trabalhado, de tudo que foi trabalhado naquele lugar. E Jesus falou, isso não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou mesmo, não. A única pedra que ficou não é o muro do templo. É um muro de arrimo, onde dá a terraplanagem do templo, do terreno, para que o templo ficasse plano. É aquele muro onde eles oram lá hoje, chamado Muro das Lamentações. Aquilo ali é só a terraplanagem, para a parte de cima ser construído certinho o templo. Porque o templo não existe nenhuma pedra, não ficou nenhuma pedra sobre pedra. E quando ele fala sobre isso, eles perguntam sobre o fim. Quando é que vai acontecer todas essas coisas e o final? E é esse texto que nós vamos ler nessa noite, para a gente tirar alguns spoilers de Deus, daquilo que Ele espera da sua igreja na sua volta. Aquilo que Ele sabe e aquilo que Ele espera de cada um de nós. Então, Mateus capítulo 24, ele começa falando, versículo 2, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da construção e da consumação do século. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade é quando você sabe de uma lei e não obedece, não está nem aí para o que ela está falando. Isso é um pecado de iniquidade. Exemplo, quando a Bíblia fala que se o teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7 vezes o mesmo pecado, você tem que perdoar. E se você está aqui sentado nesse banco, nessa igreja, já ouviu um monte de perdão até hoje, vira o rosto para o irmão aí do lado, você está com um pecado de iniquidade. E aqui Jesus está falando o que está acontecendo nos últimos dias. Então nós precisamos perceber isso. E vários outros que estão aqui, eu só toquei em um, porque senão nós vamos ter que ficar aqui a noite inteira só tratando desse assunto. E ele continua, e o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Quando, pois, aí ele começa a dar os sinais. Vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele conta a parábola da figueira, parábola do servo mau, e então na parábola da virgem, é o que ele vê da sua igreja e o que ele espera da sua igreja. E ele começa dizendo, capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Semelhança é bem parecido. Como se eu falasse com você nessa noite. Este banco é semelhante àquele banco. Não é o banco, mas é semelhante. Se você olhar, as características são iguais. Então ele está acendendo uma luzinha dos discípulos. O reino dos céus será semelhante a essa parábola. E ele começa a dizer, semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando um noivo, foram todas tomadas de sono e... Vamos ler esse texto aí, porque esse versículo passa despercebido de muita gente dentro da igreja. Versículo 5, vamos lá? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Todas, repete comigo, todas. Tanto as prudentes, como as nécias. São todas. Jesus está dando um spoiler aí, dos últimos dias. Ele está falando o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Versículo 6, mas à meia-noite, ouve-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram, versículo 7, vamos ler? Então, todas aquelas virgens e prepararam, todas dormiram e todas vão acordar, mas nem todas vão entrar com o noivo. Todas dormiram e todas vão acordar, mas nem todas vão entrar com o noivo. Você precisa guardar isso no seu coração. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Versículo 13, vamos junto? Vigiai, pois, nem a hora, vigiai, pois. Esse é o spoiler da vinda de Cristo. O que Cristo espera da sua igreja? O que vai acontecer quando voltar? E o que Ele espera? E quando eu falo igreja, eu falo de mim e eu falo de você. Porque essa igreja sem nós é só um lugar de bancos vazios. O Espírito de Deus agora habita no templo do Espírito, que sois vós.
Paulo deixa isso na carta dele à igreja de Corinto. Vós sois o templo do Espírito, e fostes comprado com sangue, para ser de santos. Tem um propósito, não é para comprar, para você fazer o que você quiser. Sua vida não é... Conhece a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida não te pertence. Você tem um dono, é por isso que você chama Ele de Senhor. Ele não tem como ser seu Salvador se Ele ainda não for seu Senhor. E se você diz e crê que Ele é Senhor da sua vida, então você tem um dono. Eu nunca vi um cachorro mandar na casa tendo dono. Aliás, tem alguns cachorros que mandam em algumas casas aí, porque o dono não é o dono da casa. Ele pode ser o dono do cachorro, mas o dono da casa é o cachorro, ele faz o que ele quer. Mas eu nunca vi o cachorro mandando o dono calar a boca, nunca vi. Né? Talvez quem vê, desmaia. Igual a mula de Balaão falou com o profeta. Está precisando voltar para ver se os profetas andam na linha aí, no nome de Jesus, e volta para Jesus. Porque tem um Senhor. Senhor significa aquele que manda. E se Ele é Senhor, eu sou servo. Servo significa aquele que obedece. Todo o Evangelho de Cristo, ele é voltado para uma fé obediente. Toda a palavra de Cristo. Toda. Aliás, ele se torna autor e consumador daqueles que lhe obedecem. E não só daqueles que têm fé. Uma fé obediente. Porque ele é autor e consumador da fé de todos que lhe obedecem. Isso é Hebreus capítulo 5, versículo 9. Que eu acho que vocês já estão sabendo quase de cor, de tanto que a gente cita aqui. E manda vocês lerem, e põe na tela e lê de novo. É uma fé obediente, não é qualquer tipo de fé. A fé obediente é que reconhece Jesus como Senhor. Então ele está dizendo aqui, nesse spoiler desses últimos dias, quando eles perguntam, quando vai acontecer todas essas coisas? Ele começa a dizer os fatos dos sinais que vão acontecer. E ele espera, nesses fatos, uma igreja que persevera. Uma igreja que persevera. Você vai ver isso em Mateus 24, 13 aí. Olha aí, aquele, porém, que perseverar até o fim, não é perseverar 20 anos, 70 anos, 40 anos. Eu fui daquela igreja 40 anos, hoje eu estou, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não valeu de nada para Deus. Porque Mateus 24, 13 diz que é perseverar até o fim. Eu fui 70 anos naquela igreja, mas no final, pastor, mas nós não somos salvos pelas obras. Filho, nunca seremos. Mas as obras indicam qual o caminho que nós estamos. As obras indicam que tipo de árvore você é. Não está dizendo que você vai ser se você der aquele fruto. Está dizendo, o fruto que você der está indicando qual o caminho que você está. Jesus foi claro quando falou dos falsos profetas que entrariam na sua igreja. Pelos frutos se conhece a árvore. E quando você olha para uma árvore na rua e você não conhece aquela árvore, nem os frutos que se dá naquela árvore, quando você bate o olho, se você lembra daquele fruto, você fala, olha, aquela é uma árvore de, por exemplo, caqui. Primeira vez que eu vi uma árvore de caqui, eu achei sensacional. Fiquei parado de frente dela observando. Eu vi de longe, e lá no Espírito Santo, onde eu fui, no sítio Só no Céu, um sítio apaixonante, que nós levamos a igreja lá. Tinham várias, mais de 15 árvores. Na hora que eu olhei de longe, porque tem tudo vermelhão, igual sangue. Falei, gente, não é tomate, porque tomate que eu conheço dá na rama, dá embaixo. Falei, que fruta é aquela? Aí eu falei, será que é caqui? Quando eu cheguei, para minha alegria, era. Para minha alegria maior, a dona do sítio colocava no café da manhã, assim, à vontade, para todo mundo comer. Caqui, pera, morango, uva, abacaxi, o negócio era um sítio Só no Céu mesmo. Falei, Jesus é daqui para lá, vai ser melhor do que esse negócio. Gordinho, quando pensa em céu, só pensa em comida. Sei por quê. Mas eu reconheci a árvore pelo fruto. A árvore sem o fruto, eu não saberia o que era. Tinha outra árvore lá, que num período eu fui, não tinha fruto. Uma árvore esquisita, toda esticada para cima, com as folhinhas tudo coladas assim, não tinha galho muito grande, e tudo. Eu fiquei olhando, falei, nossa, que árvore feia. Mas eu voltei na época do acampamento, que é época de frio, e ela estava lotada de pera. Falei, é uma pereira. Quando Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore, Ele não está julgando árvore nenhuma. Ele está ensinando aos discípulos a diagnosticar aonde as pessoas que estão dentro da igreja estão. Se elas estão num caminho estreito, apertado,
mas que dá muito fruto, ou se elas estão no caminho largo, que leva para a perdição. Não existe o caminho neutro. Quem ainda não decidiu, não reconheceu que está em pecado e que necessita profundamente de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ô filho, você já está no caminho largo, pensando se vai para o de lá, porque o de lá é difícil demais de lascar, e medo, e tem que deixar um monte de coisa, tem que dizer não para um monte de coisa, inclusive para mim mesmo. Essa é a medida de Deus. Pois quando a multidão estava seguindo a Jesus por causa dos seus milagres e por causa dele ter vários seguidores, mas poucos discípulos, entendeu? Tem uma turma aí que ama ter seguidor na internet, mas entra ano e sai ano, não tem nenhum discípulo. E o nosso Senhor Jesus falou: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Não tem nenhum discípulo, nem os filhos ele consegue discipular, nem os de casa. Nós precisamos perceber essas coisas, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Deus nos chamou para fazer discípulos. E a gente gasta a vida inteira da gente correndo atrás de diploma, atrás de dinheiro, atrás de não sei o quê. E aqueles que Jesus deixou claro: ajuntai tesouro nos céus. E nós só ficamos pensando aqui. Uma igreja que persevera no caminho apertado. Jesus olha para essa multidão que estava seguindo ele, gostando das multiplicações, das curas, levava aquela multidão de gente enferma, e ele falou em Lucas, você vai ver isso lá em Lucas, creio eu, que no capítulo 17, Lucas 14, aliás, 26, 27 e 33, são os 3 versículos. Aquele que não odiar ao seu pai, sua mãe, sua esposa, os seus próprios filhos, até a sua própria vida, não serve para ser meu discípulo. Ali a palavra aborrecer é a palavra misel. Algumas traduções têm traduzido como amor. Aquele que amar menos, não amar menos aos seus pais do que a mim. Algumas traduções, mas não é a tradução literária do grego que está lá. O do grego é a palavra ódio, que pode ser também traduzido como aquele que não for odiado por causa de mim. Que as pessoas ficam com raiva que você ama mais a mim do que a ele. Não serve para ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não serve para ser meu discípulo. Não morrer. Aquele que não renunciar à própria vida, esse aí já é o versículo 33 de Lucas 14, não serve para ser meu discípulo. Deus espera uma igreja que persevera. Uma igreja que persevera num caminho do não, para Ele mesmo. Está escrito, irmão. Você pode ler, você pode ouvir sermão, você pode até gostar ou não gostar desse sermão de hoje, mas você está sendo avisado hoje, e naquele dia que o Senhor voltar, vai ser cobrado de você. E nesse texto, Deus põe dois exemplos de medida. Uma ele fala, pois qual o engenheiro, qual o construtor que está para construir uma torre e não se mede, não calcula antes de começar a construir essa torre, para que ele não passe vergonha depois que ela não conseguiu ser terminada. E qual sendo o general de guerra que vai para uma guerra, e ele não então se calcula se que com tantos mil dá para vencer tantos mil lá, senão ele envia o acordo de paz antes. E a gente não percebe que o assunto que ele está falando é medida. E ele está falando a medida daqueles que perseveram para o reino de Deus. Aquele que quiser seguir a mim e não renunciar, e não aborrecer, essa é a medida. E ele falou, eu tenho uma medida exata, é a medida como o construtor tem, e como o general tem, eu tenho uma medida. E a medida é, não renunciar à sua própria vida, não serve para ser meu discípulo. A gente usa aqueles textos para ficar falando de administração, de investimento, de guardar, de preparar para o futuro. Legal, porque ali também fala, mas o contexto não é esse. O contexto é, eu tenho uma medida e não é a sua. A medida é a minha. E a medida exata é esta. Aquele que não perseverar até o fim, perseverar onde? Na palavra. Perseverar na obediência. Perseverar em fé. Gente, nós não vamos ser medidos pelo dinheiro que a gente ajuntou, pelos diplomas que nós conquistamos, nós não vamos ser medidos pelas igrejas onde nós passamos, nós vamos ser medidos pelas curas que nós somos usados para fazer com imposição de mãos, nós vamos ser medidos por fé.
A palavra do Senhor deixa claro isso em Lucas capítulo 18, quando ele vai ensinar sobre a parábola do dever de sempre orar sem nunca esmorecer. E no versículo 8 ele fala: quando o Filho do Homem porventura voltar à terra, achará fé na terra medida. Não é no que eu faço, é naquela fé obediente. Se eu creio, se eu digo para todo mundo que eu creio, então eu obedeço. E obedeço àquilo que Deus deixou registrado nas Escrituras. Lucas 24, 13 diz que Ele espera na sua vinda uma igreja que persevera. Ele espera na sua vinda uma igreja que proclama. Mateus 24, 14. Olha aí. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então será pregado. Ele não está falando, vocês têm que pregar, porque só depois que vocês pregarem é que virá o fim. Porque tem alguma linha de pensamento nas nossas igrejas que falam que tem que ser pregado, tem não sei quantos mil povos alcançados, e só quando for pregado. Eu não quero entrar em questionamento, eu não sou doutor, não estudo nada, mas eu quero te dar uma spoiler desse texto aqui. Ele não está falando que a gente tem que pregar, ele está afirmando que vai ser pregado, você pregando ou não. É isso que nós precisamos entender. Deus não precisa da gente. É nós que precisamos dele, irmãos. Acho que isso aqui vai cair. Nós que precisamos dele. Ele não precisa de nós. Ele falou que se nós não proclamarmos, que ele levanta as pedras, que as pedras proclamam. Ele espera que uma igreja que anuncia aquilo que está sendo pregado nas Escrituras, que vai lá e seja o arauto. A palavra aqui é esse arauto. O arauto, ele pegava as decisões do rei, ia para o meio da multidão e falava assim: o rei falou, que está escrito aqui, agora é lei nesse país. Nós temos um rei, ele se chama Jesus. O arauto, o pregador, que sou eu e você, não é só o pastor, de domingo à noite, que você senta para ouvir, mas cada discípulo é um proclamador e embaixador do reino de Deus. E nós temos o dever de proclamar o que Deus tem falado aos nossos corações. Doa quem doer e custe o que custar. Mas a nossa geração é uma geração diluída, é uma geração que tem medo de ofender as pessoas, que ama andar no politicamente correto. Não existe politicamente correto com Jesus. Jesus só tem uma linha, e a linha dele é: quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim, é contra mim. Esse é o politicamente correto de Jesus. Quando os discípulos chegam para ele e falam assim: mas mestre, duro sermão, duro o senhor está sendo, quem que é que vai? Se vocês não quiserem, vocês podem ir embora também. Nós vamos entender, irmãos, porque o evangelho tem sido pregado hoje em muitas igrejas, e principalmente nas igrejas da internet, da qual você escolhe os seus pastores, senta no seu sofá e fica estudando teologia de sofá, de 9, 10 minutos, porque você não aguenta ver 1 hora de sermão hoje mais, já fica olhando no relógio aí, porque o pastor já passou, quer ir embora, porque está com fome, que está não sei o quê, mas quando a Copa do Mundo, você vira à noite, e põe até relógio para despertar de madrugada, para ver 22 bobos correndo atrás de uma bola, com os caras apitando, e que se você morrer não vai mandar nenhuma bandeira para o seu caixão. Você perde a vida, você perde o dia. Ah, minha paixão. Se você tivesse essa paixão por Jesus, tinha muita gente de sua família que já tinha consertado. Essa mesma intensidade. Não sou contra ninguém ser apaixonado por time de futebol, mas você deveria ter essa mesma medida por almas que estão perdendo do seu lado. E a gente precisa tomar, às vezes, um choque e perder algum amigo que ficou do nosso lado, que podia ter a oportunidade de ouvir. Você conhece a verdade e não teve a coragem de falar com ele, e esse é o caminho. É um caminho que nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Proclamar as Escrituras. As boas novas incluem morte. Isso é boa nova. Você precisa morrer para você, para que Jesus nasça na sua vida, para que o Espírito de Deus venha e convença. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você é um pecador. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Todos, inclusive o que vos fala. É de pastor a zelador, do mais rico ao pobre de Maré de Si, como diz lá em Minas Gerais.
Todos pecaram, todos. Estão separados da glória de Deus. E como todo mundo tem um trabalho e no final tem o seu salário, Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o salário do pecado, porque pecou, é a morte. Então todos merecem a morte, todos, do pastor ao zelador. Mas o dom gratuito de Deus é presente, o favor imerecido é a vida eterna. Para quem? Para quem obedece. Para quem crê uma fé obediente. Não é só dizer que crê e viver vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Escolher, nós não temos escolha. Mas Jesus me libertou, hoje eu sou livre, sim, do reino das trevas. Mas você é servo do reino da luz. Você mudou de reino. Lá você estava escravizado. Deus te libertou. Inclusive, você ainda pode pecar. Hoje você é livre. Você escolhe se vai ou não. Quem é das trevas não tem escolha. A vida dele é pecar. Aquilo é natural, é culturalmente. Ele não consegue viver sem aquilo. Ele está escravo, enraizado. Mas quem é liberto em Cristo Jesus, ele pode ir, inclusive, se vai pecar ou não. Se vai continuar com a vida de santificação, vida santa em Cristo Jesus. Ele é livre, ele não está mais aprisionado. Livre para ser santo, porque o seu Deus é santo. Na vinda de Cristo Jesus, ele espera uma igreja que persevera, uma igreja que proclama, mas uma igreja que é no mínimo como Noé. Olha o capítulo 24, versículo 37 a 39 aí. 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda. Ele está dizendo, não vai ser bonito não. Porque pensa numa catástrofe global. Dilúvio. Não foi só aquele vento de 100 quilômetros que bateu ali no Ilhabela, não. É que inundou todo o globo. E só foi salvo Noé e sua família. E Jesus está dando um spoiler, ele falou assim, na vinda do homem, será assim também. O povo não vai estar nem aí para o que eu deixei escrito. O povo não vai estar nem aí para o que é pregado. Vão comer, vão casar, vão se dar em casamento, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu estou percebendo. Ele não está sendo pego de surpresa não, nós que vamos ser. A turma que está andando nessa vida mais ou menos, achando que está firme com Jesus, mas não leva uma vida de obediência às Escrituras. Ele vai voltar. E ele fala, é como nos dias de Noé, vai ser assim. Então você tem que voltar lá nos dias de Noé. Você tem que voltar lá e perceber em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, o melhor resumo da vida que alguém pode ter. Se alguém fosse escrever o resumo da sua vida hoje, em 2 versículos, como é que ele escreveria? Porque Deus deixou registrado e escreveu desse jeito aí, ó. Porém, Noé achou graça. 9. Eis, Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, andava com Deus. Quem é achado na graça do Senhor, ele anda num caminho de santidade, de separação, um caminho reto, um caminho justo e um caminho pleno. Quem é completo e cheio, ele não precisa das coisas dessa vida para ter prazer. O ser ali, volta lá para mim, por favor, versículo 9. De Gênesis 6. Eis a história de Noé. Era um homem justo e a palavra ali, íntegro, é completo. Completo, cheio. Um copo completo de alguma bebida, ele não cabe mais nenhuma outra bebida. Ele já está completo. Um prato lotado de comida não cabe mais nada, porque ele já está completo.
Se o banco está todo mundo sentado nesse banco, não tem como ninguém mais assentar, porque ele já está completo, cheio. Noé era um homem que andava no meio da sua geração completo. Completo de quê? E por que ele era completo? Porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, quando ele já está com 99 anos, cheio da grana, já arrumou um jeito de ter o filho da aliança, da bênção, Ismael, e Deus disse: não, eu vou abençoar porque é seu, mas a minha promessa é que é da sua mulher. Ele já está com 99 anos, está com dinheiro para jogar fora, e Deus aparece se apresentando para ele, dizendo quem ele é. Quando Deus se apresenta para alguém quem ele é, porque o povo pode até andar com ele, mas ainda não o conhece. Apareceu o Senhor a Noé aos 99 anos de idade, Gênesis 17, 1, e diz para ele: eu sou o grande El Shaddai, ou seja, quem provê, eu sou o Todo-Poderoso. A palavra do El Shaddai vem da palavra Shaddá, que é a palavra amamentar. É eu que sou o Deus provedor, é eu que ponho nos meus braços e ponho para alimentar e protejo. O grande El Shaddai, é o que te completa. E ele diz: anda na minha presença. E ser, é essa palavra aí. É a mesma palavra de completo. É a mesma palavra de Gênesis 6, 9. É isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja que anda na presença dele quando ele voltar. Porque nos dias de Noé, a turma pintava e bordava lá fora. Mas Noé era aquele que andava com Deus. O que Deus espera da sua igreja, nem a gente andar como a turma que está lá fora, que casar, se dá em casamento e deixa a vida me levar, politicamente correto, e viver do jeito que quiser, não. Ele espera que os seus eleitos andem como Noé. É os que vão ser salvos. Um povo que tem um propósito só na sua vida: saber e descobrir como andar com Deus e aproximar dele todos os dias, e conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, porque essa é a vida eterna. A vida eterna não é cantar, sentar, levantar, canta de novo, senta, pastor vem e prega, não, que sermão. A vida não é essa, a vida é conhecer a Deus, e esse conhecer, não tem como você conhecer num sermão, e como este de hoje à noite, embora ele possa encher sua alma, possa até tocar no seu espírito, tirar a sua paz, e a minha oração no nome de Jesus, que tire essa paz que o mundo te dá, e a segurança que o mundo te dá, deixa você na mão, para que você possa correr para o Deus que dá a paz, que excede a todo entendimento, no nome de Jesus. Porque a paz que Deus dá não é como o mundo dá. E nós precisamos dessa paz que Deus dá. Em toda e qualquer circunstância, independente do lugar, tendo dor ou tendo alegria, eu tenho paz. Porque eu ando com aquele que é o Deus da paz. É o que Deus espera da igreja. Nós precisamos entender isso, amados. Nós vamos ter um caminho na direção de Deus. E João 17, 3, o Senhor Jesus na sua oração disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e ao teu Filho a quem enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus, e não por livros, diplomas, títulos, mas te apaixonar a tal ponto como você apaixonou. Você que é casado vai entender e é apaixonado pela sua esposa como você é pela sua esposa. A palavra ali é uma palavra de intimidade pessoal. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Ora, você que é casado aí, tem certeza, você não fez nem mestrado, nem bacharelado, nem doutorado da sua mulher. Mas se ela olhar para você, uma coisa você falar, e ela mexer a sobrancelha, ou dependendo do olhar que ela dá para você, você já viu que você fez alguma besteira, não é não? Se você já tem aí alguns anos de casado, você sabe o que eu estou falando. Mas quando você acerta também, quando você faz um negócio que ela gosta, e ela olha, você já sabe, você fala assim: não, pontuei, estrelinha para mim, glória a Deus, glória a Deus. Porque você conhece, de quê? De intimidade. Essa é a expressão. O que Deus espera da sua igreja quando Ele voltar? Uma igreja que é íntima dEle. Noiva. É intimidade. Uma igreja que persevera. Uma igreja apercebida, Mateus 24, 44. Uma igreja apercebida. Então, em Mateus 25, ele fala sobre essa igreja. E ele fala que o reino do céu será semelhante. Ou seja, nem todos que estão dentro da igreja e que se vestem como virgens, e que até têm óleo, nem todas são prudentes. E a medida que ele dá ali na parábola é de metade.
10, 5 nécias e 5 prudentes. Você deveria abrir seu olho, porque ele tá dando um spoiler da sua igreja nos últimos dias. Ele está te contando já o que vai acontecer. Você tinha que acender a luzinha no seu coração e não ficar jogando pasada na vida dos outros. Fulano agora está aqui hoje. Ele está lenhado, está tomando na cabeça hoje. Esse negócio é para ele. Não, preocupa com você. A luzinha é para você. Qual parte das virgens você faz? Qual parte das virgens você está? Entre as nécias ou entre as prudentes? Porque só 5 vão entrar, 5 vão ficar. Isso indica que, se a gente fizer um cálculo, se for exato, realmente semelhante, metade do povo hoje, da população mundial que se diz de Cristo Jesus, seja os de dentro da igreja, ou seja os cristãos não praticantes, metade vai ficar, filho. É muita raça de gente, fora os que já estão perdidos. Muita gente que se diz de Deus. Jesus já deixou claro, e nas Escrituras, não vão entrar, o noivo não vai reconhecer. Para que o noivo reconheça, nós precisamos pelo menos de 4 coisas que estão aqui nesse texto. Primeiro, acordar. Tardando o noivo, ambas dormiram. A igreja do Senhor Jesus, nos últimos dias, foi o Senhor Jesus que disse, dormiria. E você pode falar assim, não pastor, a minha igreja, a nossa igreja, ela está bem acordada, porque ela tem uns pastores que pregam do jeito que pregam, nós temos coral, 2 corais, nós temos a juventude, nós temos o departamento infantil, nós temos a Dorarte, nós temos, até 2 seminaristas, nós investimos em missões. Gente, presta atenção numa coisa, a medida de Deus não é a nossa medida. Nós temos que procurar nas Escrituras qual é a medida de Deus para nós. E essa é a medida. A igreja acordada nas Escrituras é a igreja de Atos dos Apóstolos. Ela é a medida certa. Se você quer se medir com alguém, não é medir com a igreja. O problema do morno é que ele só se mede com o frio. Ele nunca olha para o quente. Ele só se mede com o frio. E esse é o problema. Não, mas nós não estamos tão ruim quanto aquela igreja de lá. Está morta. A outra já está enterrada há 100 anos. Fica se medindo. Não, mas eu não sou igual fulano, ciclano. E tem uns que falam assim, se ele vai para o céu, também vou. Ô filho, mas se ele vai para o inferno, você também vai. Não pensa. Se ele for para o céu, também vou. Mas se ele for para o inferno, você também vai. Você está se espelhando numa árvore sem fruto. Ou que está dando fruto bichado e ruim. Pula fora desse negócio. A Bíblia fala que nós, como servos de Deus, precisamos ser perseverantes na oração, fervorosos de espírito, hospitaleiros, fazer sempre o bem, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o nosso culto racional, um culto de renovação pela mente de Cristo em nós. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a Deus, não é ao pastor, não é a instituição, é a Deus. Quem vai passar você no exame, no Enem do céu, é Deus, não sou eu, não é a igreja presbiteriana. Chega lá com um carimbinho da igreja presbiteriana do Brasil, para você ver, mas não obedece a palavra, você vê onde você vai ficar. Ou você acha que no inferno não vai ter presbiteriano? Vai ter tudo. Pastor, então, de reta escavadeira. Porque rodo vai ser difícil para puxar. Pelo fruto, irmão, é que se conhece. Jesus falou que teria os profetas. Olha, virão muitos profetas, reta escavadeira, que não são meus, que vão fazer até sinais. Aí, a turma que não faz sinal nenhum, fica achando, estou fora dessa. Ô filho, se povo que diz que é de Deus, faz sinal, e vai para o inferno, imagina os crentes 3S, salvos, sentados e satisfeitos. Você acha que vai estar onde? Se os que faz estão lascados, e os que não faz nada, não vive para Deus, a glória de Deus não resplandece através da vida dele, aonde ele vai? Em vez de ter vida, em vez da pessoa passar a amar, querer conhecer a igreja, querer conhecer o pastor, querer conhecer as escrituras, me ensina um pouco dessa palavra. Eu fiquei com sede desse negócio. Como é que é esse negócio? O que eu tenho que fazer? Porque isso é que tem que gerar nas pessoas. Não é, você quer aceitar Jesus? Onde tem isso na Bíblia?
Qual o versículo que tem isso na Bíblia? Qual o discípulo que fez isso? Qual o apóstolo que fez isso? Eles pregaram sobre o inferno. Eles pregaram sobre a volta, a morte de Cristo, para pagar sobre essa vida de pecado que a gente leva, que a gente já é nascido no pecado. Vocês estão assassinando, vocês estão negando a fé em Cristo Jesus. E o que está reservado para esses que negam a fé é o inferno, você acreditando ou não. E as pessoas chegavam a eles desesperadas, falavam assim: o que nós temos que fazer então? Arrependei-vos. Essa é a proclamação. Arrependimento, irmão. Não é passar a mão na cabeça, não. Arrepender é a palavra mudar de mente, de caráter, de atitude, de direção. É outra vida. A pessoa está 20, 30, 40 anos na igreja, fala os mesmos palavrão, continua xingando do mesmo jeito, continua mentindo, uma mentirada do mesmo jeito, vive todo domingo cantando mentira aqui, porque canta algo que não vive. Está cantando aqui, feliz, não vive, é mentira. Porque você está proclamando, quando você canta algo num culto, ou na sua casa, quero te desanimar não, lá na sua casa, mesmo sem pastor, você está fazendo culto. Romanos capítulo 12, a nossa vida é um culto a Deus. Se no final do dia, Deus vai aceitar a sua vida como aceitou a de Abel, ou vai te rejeitar como rejeitou de Caim, já é problema seu com ele. Mas a nossa vida é um culto a Deus. E todo dia Deus aceita ou Deus rejeita. 20, 30 anos dentro da igreja. Casado, dos quais tem uns 15. Não vive a vida comum do lar. Não ajuda em nada. Manda sua mulher uma semana para fora de casa, você vai ver o tanto que você não ajuda. Manda. Experiência própria. Já tem uns 4 anos, já tem bem mais que eu faço isso. Toda vez eu peço perdão a Deus, depois peço perdão a ela, e dou uma melhoradinha. Estou no processo de santidade, irmão. E o processo de santidade passa pela casa. Nós precisamos ter mudança. É pelos frutos que se conhece a árvore. Acorda. Acorda. Nós precisamos acordar. Segundo, nós precisamos preparar. Elas acordaram e começaram a preparar as lâmpadas. E nós sabemos aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que o óleo, ele representa a presença do Espírito Santo de Deus. Então a medida de Deus não é você selado com o Espírito, como nós pregamos e nós cremos em Cristo Jesus, como bons presbiterianos, que um que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e proclama e dá sua pública profissão de fé, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Joia, verdade, é verdade. Mas não é tudo. Mas não é tudo como você acha que é. Por ter o selo não quer dizer que transborda. Porque senão em Atos dos Apóstolos eles não tinham que orar de novo até transbordar, e orar de novo até transbordar, e orar de novo até transbordar, e orar de novo até transbordar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas uma vez salvo não transborda eternamente não, filho. Tem que ir na fonte. E é todo dia, todo dia. Buscar ser cheio, e ser cheio, e ser cheio, e ser cheio. A lâmpada não pode apagar, e não pode ter só na lâmpada, tem que ter nas vasilhas. A virgem prudente, ela tem sobrando, ou seja, a medida é transbordar, ao ponto de ter que ter outras vasilhas, porque só nele não cabe. Sabe por que muitas das doenças que nós temos chamadas psicossomáticas não são curadas e não têm curas? Isso agora para o povo que crê em Cristo Jesus e que anda com Cristo Jesus. Porque essas doenças são curadas na medida de Deus, quando nós transbordamos. Fora isso, a alegria desse mundo é passageira. E o homem, por mais estudado que ele seja, ele não consegue explicar uma alegria que é fruto do Espírito. Porque essas coisas que são fruto do Espírito, o homem natural não entende essas coisas lhe são loucuras. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 15. Pois o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito só vem quando o Espírito transborda em nós. De onde o Senhor tirou isso? De Atos 13, 52.
Põe Atos 13:52. Eles estão sofrendo. Os filhos estão sendo jogados nas covas dos leões. Alguns estão sendo acendidos como tocha. Uma grande perseguição sobre a igreja. Nesse contexto de perseguição, de ver filho morrer, de ver pai morrer, disso tudo, acontece isso aí. Vamos lá? Os discípulos, porém, transbordavam. No dia que a gente aprender a buscar o ponto de transbordar, ô gente, o Senhor verdadeiramente, o eterno, ó eterno meu pastor, de nada sentirei falta. Eu já estou completo. Eu já estou completo como Noé, porque eu ando com o Senhor e o Senhor anda comigo. Eu já estou completo como o Senhor prometeu. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, completo. É o andar na presença de Deus que nos completa ao ponto de transbordar de alegria. Nós estamos procurando alegria no carro, no dinheiro, no casamento. Muita gente entra dentro das igrejas hoje para buscar um bom casamento, para buscar um concurso público e passar, passa 7 semanas da vitória, e aí os cultos lotam, porque todo mundo quer vitória, até o diabo vem, que ele também quer. Uai, já que dá, ele vem. Você acha que ele não vem? Lê o livro de Jó. Se ele chegou na presença de Deus, ele não vem? Todo mundo quer atrás de bênção, mas ninguém quer vir porque Deus é Deus. Porque Deus é Senhor. E se Ele não me der nada, ainda assim o louvarei. Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu. E o Senhor, não foi o capeta, não foi o diabo, não foi pecado amarrado na vida. O Senhor tomou. Ele é Senhor. Ele pode me dar, e Ele tem o direito de tomar. E Jó diz, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E ele ainda fala num dos textos, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu na minha carne mortal o verei. Gente, não tinha Bíblia, não tinha nenhum texto escrito, mas Deus já tinha se revelado a ele de tal forma que mostrou o dia que Jesus iria voltar. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu verei na minha carne mortal, os meus olhos verão. Vai ressuscitar primeiro. Nós precisamos de estudar tanto grego e hebraico, passar em seminário, ler comentário para descobrir o que Jó descobriu só andando na presença de Deus. Está na hora da gente mudar, hein? Fazer o caminho de volta. Teologia é muito boa, mas quando parte de Deus, quando parte do homem para Deus, só deixa a gente doido. Mas quando parte de Deus para o homem, meu Deus do céu, olha Paulo. Paulo teve que desaprender tudo que sabia e considerar tudo como estorvo. E ele cita lá, não sei se capítulo 26 ou 27 de Atos, que o Senhor, como lhe prometeu no dia que derrubou ele, e que visitou ele com a forte luz, e trouxe ele para a luz, o reino da luz, prometeu ele que apareceria a ele e o ensinaria. E ele, citando a sua defesa diante daqueles, de César e daqueles outros, ele fala assim, como ele prometeu, ele cumpriu. O Senhor aparecia para ele e se revelava. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre para nós. Você precisa entender isso. Nós vamos nos preparar, nos manter, mas para aquilo que Deus tem, não para aquilo que eu quero, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Paulo foi preso, e ele ficou preso, e só depois de ser preso, é que ele começou 2 anos, já na fila da morte, para perder a cabeça. Só depois disso que ele começa a escrever as cartas. Se ele não fosse preso, provavelmente as cartas não estariam aqui. Não, Deus podia levantar. Deus tem os seus meios. Deus foi bom, a vontade dele foi boa, perfeita e agradável. Para nós que temos as cartas aqui. Para Paulo que estava na cadeia, sustentou ele lá. Mas na cadeia, para ele escrever isso aqui. Nós vamos parar de ficar só querendo as coisas boas dessa vida, amados, e relacionar essas coisas a um Deus que dá todas as coisas. Ele dá, Ele faz o bem, mas Ele também cria o mal, e Ele continua sendo Deus.
Ele é o Deus que sara, mas Ele é o Deus que põe enfermidade. E Ele vai continuar sendo Deus. Ele é o Deus que dá a vida, mas Ele é o Deus que mata, mas Ele continua sendo Deus. Essa é a soberania desse Deus. É esse Deus que eu sirvo e que você serve. E Ele diz, acorda, prepara. Mas Ele diz, mantenha a tocha acesa. Elas mantiveram a tocha. O fogo não pode apagar. E se você examinar os casamentos e essas lâmpadas aqui, você vai perceber que essa lâmpada é uma lâmpada para sair fora da casa. Tinha dois tipos de lâmpada. A de barro, que era aquela parecendo de Aladim, que vocês veem no filme de Aladim, só que de barro. Tinha um pavio na ponta e um azeitezinho. Aquela não era para a rua, porque qualquer vento apaga aquela. Tinha um outro tipo de lâmpada, chamada de lâmpada, mas mais parecido com tocha. Eram taças de bronze, onde se colocavam estopos dentro de lã, e colocava azeite ali, com as varas de 1 metro a 1,20 m, que elas saíam iluminando o caminho para o encontro do noivo. Essas taças, ou essas lâmpadas, elas tinham autonomia de 15 minutos. Então tinha que ter azeite, porque se o noivo demorasse, a cada 15 minutos tinha que botar mais azeite e mais fogo. A cada 15 minutos mais azeite e mais fogo. Se você tirar as 9 horas entre a madorna de você cochilar para dormir e roncar, e até a hora de você dormir, até a hora de você levantar, tira 9 horas do dia, eu não durmo isso tudo, depois do almoço, aquela cochiladinha diante do jornal, faz os cálculos aí, sobra 15 horas, se você calcular e dividir por a cada 15 minutos tem que repor o azeite, são 60 vezes no dia que você tem que repor o azeite na lâmpada para ela não apagar, para manter essa lâmpada acesa. Aí eu te pergunto, quantas vezes por dia você lê as escrituras, você ouve louvor, você ora ao Senhor, porque Paulo fala que é para a gente transbordar do Espírito, e o Espírito só transborda, não com vinho, no qual há dissolução, mas falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Mantenha, nós vamos manter. E por último, que está ali, você está olhando toda hora para aquele relógio, vigia. Esse vigiar é como um soldado de guerra. Para dar essa aula aqui, seria o Dr. Cleito e outros, mas eu perguntei o Major Cleito, lá da 4ª Infantaria, eu fui pastor dele lá em 7 Lagoas. O que é esse vigiar para o Exército Brasileiro? Porque a palavra que é em estado de alerta vermelho. O pastor tem que estar com todo o uniforme e a arma, pronto para dar tiro, pronto para sair a qualquer momento. Aliás, os daqui, quando teve aquelas confusão do ano passado, já ficava dentro do caminhão. Nem para a cama podia ir. Isso é o vigiar. Falei, e aqueles que estão lá naquelas guaritas lá? Eles não podem dar nem uma cochiladinha, não? Falei, não, vai preso. É, vigiar aquilo ali, é o tempo inteiro acordado. Falei, mas se der necessidade número 1, como é que faz? Faz na calça. Falei, mas e a número 2, daquele negócio que dá aquele assim, dá um desarranjo, aquele que o gato chega até amarrado, um aqui dentro assim. Ele falou, faz na calça. Ninguém sai do seu posto. Isso é vigiar no exército. Essa é a expressão que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Ele está falando, o reino dos céus é semelhante a isso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E um soldado, ele vigia com a sua armadura. Efésios capítulo 6 é outro sermão para outro dia. Do versículo 10 ao versículo 18. Nós temos que andar com a armadura o tempo todo. Nós não podemos brincar. É isso que o nosso Senhor Jesus espera para a sua volta. E é à meia-noite. E se você perceber aquele relógio, falta menos de 5 minutos. É à meia-noite. Ninguém sabe o tempo. Ninguém sabe a hora. Mas pelos sinais, está muito perto. Está muito perto. Muito mais perto do que Atos dos Apóstolos, quando eles já esperavam. Já se passaram 2000 anos. Então não vem mais. Assim será no dia que eu voltar, como nos dias de Noé. Ficai apercebidos. E a palavra apercebidos é a mesma palavra no grego para vigiai. Ficai prontos. Prontidão, porque não sabeis o dia, nem a hora. Vamos orar.
para que essa palavra entre no seu coração. Para que você não deixe o diabo roubar isso na sua mente. O diabo, como eu disse na aula hoje de manhã, ele é mestre em roubar a nossa mente. Mestre. Ele é o maior psicólogo na face da terra. E todo psicólogo, psiquiatra sabe que quando uma pessoa, a mente dela é roubada por alguma crise ou alguma tragédia, acabou, aquela pessoa se anula, ela não consegue fazer mais nada. E aí vem tudo quanto é síndrome na vida daquela pessoa, porque a mente dela foi roubada pelo passado ou pelo futuro que ainda nem aconteceu. Pelas tragédias do passado ou pelas tragédias que ela está imaginando que vai vir e que não chegou ainda. Roubou a mente, ela não consegue viver o presente. Hoje, 75% da população mundial vive no passado. Mais de 5%, quer dizer, mais de 75%, mais de 20% vive no futuro. Porque quando eu tiver, porque quando eu for, porque quando eu ajuntar, porque quando eu viajar, só 5% da população mundial hoje. Isso é estatística do pessoal que estuda aí, dos doutores, psicólogo, psiquiatra. Só 5% vive no presente. E a turma de mente boa. Nós precisamos mudar. Nós temos um Senhor que já está no futuro. Nós temos um Senhor que já apagou e pagou o nosso passado. E Ele nos dá todo dia um presente. É por isso que chama-se dádiva. Por isso chama-se presente, é porque é uma dádiva de Deus. Viva o seu presente. Para de ficar esperando algo que talvez você nunca vai ver. Você tem hoje é o Senhor. Você tem hoje alguns minutos para passar esse dia. E você precisa desesperadamente de Jesus Cristo, porque amanhã é Ele que te sustenta. Vamos orar? Feche seus olhos. Pastor, diante desse texto e dessa palavra eu fiquei perturbado. E eu vi que eu estou fora desse negócio. O que eu tenho que fazer? Arrepender, filho. Mesmo que você tenha 20 anos de igreja, você precisa mudar de direção. Porque o fruto que a gente tem que dar é os frutos que são do Senhor Jesus. Vida de santidade. Uma vida de busca a Deus. Paulo falando sobre isso, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. Há uma postura de um povo que se chama povo de Deus, e Deus requer essa postura de nós. Menos do que isso, nós não estamos na medida de Deus. Como eu faço? Pastor, arrepende-se. Reconhece que você é um pecador e que você precisa desesperadamente voltar para a rota de Deus, não a do pastor, não da instituição, de Deus. Davi fazia isso e era considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele fala isso no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, recalcula minha rota para um caminho eterno. Arrepende-se. Pai, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra. Só o Teu Espírito para mover no nosso coração. É só Ele que nos convence do nosso pecado. Nenhum pastor faz. A começar de mim e cada um que o Senhor trouxe nessa noite, e cada um que vai ouvir esta mensagem. Traz o Teu povo de volta para o caminho de vida eterna,
que é um caminho de santidade, um caminho de obediência e de morte, e morte de cruz, um caminho de renúncia até do próprio eu. Não deixa o diabo roubar essa semente que foi ministrada na mente dos teus filhos, mas que cada palavra que foi dita possa arder de tal forma, que possa descer nos corações, no mais profundo, ao ponto de preciso for tirar o sono e a paz que esse mundo dá, mas de gerar vida e vida em abundância eterna, por onde eles passarem, que possa gerar vida na população, por onde eles passarem no serviço, que os companheiros de serviço possam sentir vida e vida em abundância, por onde passarem entre os familiares, que possa haver vida e vida em abundância, por onde eles passarem com seus netos, que possa ter vida e vida em abundância, para a honra e glória do Senhor. Que a gente diminua e que o Senhor cresça, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos adorar a Deus e depois vou impetrar a bênção. Quando vejo
sem Jesus. E flores que não murcham sem Jesus. Porque viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus. Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se toma o tempo pra louvar. O céu é aqui, se me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, O céu será ali. o céu será, o céu será Pé. Vamos colocar de pé. Pai, muito obrigado por esse tempo diante do Senhor. Levamos para casa na certeza que o Senhor é fiel. Que a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito do Senhor na vida de cada um que o Senhor trouxe nessa noite. Que possamos sair daqui na certeza que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completá-la, até o dia da vinda do Teu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Leva o Teu povo na certeza de que em todos esses dias o Senhor sempre estará com eles. É promessa do Senhor. Mesmo que seja nas tempestades, no vale da sombra da morte, lá o Senhor está. E que existe uma ordem do Senhor registrada nas Escrituras, que certamente, sem falha, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirá todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Um Deus que prometeu e que não pode mentir. Traga arrependimento ao nosso coração. Desperta-nos para Ti. Acorda-nos. E que possamos preparar as nossas lâmpadas, transbordando do Teu Espírito, até a volta do noivo. Em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.